Você acredita que o homem é uma espécie naturalmente boa? Ou será que somos essencialmente cruéis? Nosso vídeo de hoje vai te ajudar a tirar as suas próprias conclusões. Apesar de tantos episódios dramáticos que marcaram a nossa história e que estampam os livros, eu te garanto que nem tudo foi parar nos jornais. Eu te apresento agora 5 realidades históricas que abalarão a sua fé na humanidade. Número 1. A crueldade do projeto Aversão. Começa a nossa lista com um exemplo de ignorância e crueldade. Durante o apartheid na África, o exército submeteu soldados homossexuais a experimentos terríveis. As vítimas, entre 16 e 24 anos, eram expulsas do exército e enviadas secretamente a centros psiquiátricos militares. Lá, eram submetidos a tratamentos desumanos para uma suposta cura gay. Uma terapia com choques, tratamento hormonal, entre outros métodos violentos. Os que não conseguiam a cura eram obrigados a enfrentar cirurgias de mudança de sexo. Acredita-se que mais ou menos 900 operações do tipo aconteceram em segredo nesse período com o intuito de eliminar todos os homossexuais do exército. Heliogábalo e a maldade humana. O imperador romano Heliogábalo, com apenas 14 anos, teve um reinado cheio de perversidades. Ele fazia festas com muita orgia e tinha relações com parceiros de ambos os sexos. Alguns relatos confirmam que ele gostava de se vestir de mulher e se prostituir em seu palácio. Desrespeitando a religião, casou-se 6 vezes. Além disso, ele fazia sacrifícios humanos, afogava pessoas, mandava que colocassem cobras venenosas nelas enquanto ele jantava banquetes gigantes e assistia toda a cena. Por fim, ainda construiu uma torre para pessoas que estavam interessadas em cometer suicídio. Com 18 anos, ele foi assassinado devido ao seu comportamento rebelde. Número 3. David Heimer. Esse é mais um exemplo de que a falta de empatia pode levar o homem a caminhos sombrios. Tudo começou quando David, aos 8 meses de idade, passou por uma cirurgia de circuncisão que deu bem errado. O pênis do menino foi destruído por um cauterizador, usado de forma incorreta durante o procedimento. Os familiares procuraram o psicólogo John Money, que sugeriu que o problema do menino seria solucionado com uma mudança de sexo. Para o médico, o comportamento sexual e social humano era definido pela educação e convívio social. E foi esse o grande erro. David passou pela mudança de sexo e teve uma vagina construída. Chamada de Brenda após a operação, ela passou a receber suplementos hormonais e, segundo o psicólogo, o caso era um sucesso. Infelizmente, Brenda não se aceitava como uma mulher. Ela agia como menino e tinha sentimentos bastante confusos a respeito da sua vida e sexualidade. E o lar da garota também não ajudava em nada. O pai dela era alcoólatra, a mãe tinha comportamento suicida e o irmão bastante depressivo. Quando os pais contaram toda a história para Brenda, ela já tinha 14 anos de idade. Ela parou com os hormônios e fez uma reconstrução peniana. De volta sendo David, sua luta pela identidade sexual não acabou por aí. Mesmo casado, ele não aguentou a pressão do seu caso vindo à tona socialmente e acabou tirando a própria vida em 2004, aos 38 anos de idade. Esse é um exemplo triste de que a sexualidade é algo muito particular e que ninguém deve impor nada a ninguém. Número 4. Suicídio por obrigação. Existe uma prática hindu que surgiu há 700 anos, chamada sati. E nessa prática, a viúva tinha que se sacrificar obrigatoriamente na pira funerária do marido. Elas queimavam até a morte após seus maridos serem derrotados nas batalhas, para evitar que fossem levadas pelos vencedores. Esse ato passou a ser considerado proibido por lei em 1829. Mas mesmo assim, ainda existem alguns casos isolados dessa prática em alguns estados da Índia. O mais polêmico aconteceu no Rajastão, em 1987, envolvendo uma jovem de 18 anos chamada Rup Kanwar. O caso gerou revolta dentro e fora da Índia.
A polícia acusou o sogro e o cunhado da vítima de forçar a moça a se deitar na pira com o corpo de seu marido. Eles chegaram a ser acusados, mas foram absolvidos por um tribunal indiano em 1996. Número 5. Terror no Campo 731. Esse lugar, sem dúvida, é um dos mais terríveis dessa lista. A Unidade 731 foi um local secreto de pesquisa e desenvolvimento da guerra biológica do Exército Imperial Japonês, que utilizou os seres humanos em experiências secretas durante a Segunda Guerra Mundial e Segunda Guerra Sino-Japonesa, entre 1937 e 1945. As pessoas que participaram dos experimentos eram criminosos, soldados inimigos, prisioneiros políticos e pessoas capturadas por realizarem atividades suspeitas. Entre estas pessoas estavam inclusos adolescentes, idosos e mulheres grávidas. Eles eram submetidos a diversos experimentos bizarros, como o teste de armamentos, que procuraram descobrir as melhores distâncias para o lançamento de granada, explosivos diversos, agentes químicos e lança-chamas, utilizando seres humanos como alvos. Os testes de resistência eram realizados para observar efeitos biológicos no organismo das pessoas. Os médicos responsáveis injetavam ar nas artérias das vítimas para provocar embolia e também urina de cavalo nos rins para avaliar seus efeitos. Os cientistas japoneses infectavam suas vítimas com os agentes causadores de diversas doenças contagiosas, como peste bubônica, cólera, varíola, botulismo e várias outras. Sabe o porquê que eles faziam isso? Para estudarem como desenvolver bombas capazes de espalhar bactérias e também outros tipos de armamento biológico, bacteriológico e químico. Se você quiser saber a fundo sobre esse assunto, fique ligado que a gente tem um vídeo completinho sobre isso.